Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aulinha de português e olha só, eu estou num lugar especial, né? Eu estou numa biblioteca, olha só que lindo esse fundo, né? Nada melhor do que uma biblioteca para a gente estudar língua portuguesa, não é mesmo? Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar então em português palavras primitivas e palavras derivadas. Você já ouviu falar delas? Se não se lembra, hoje a gente vai ver aqui na aula, tá bom? Então eu vou compartilhar meu material com vocês e me acompanhem. Vou ficar aqui no cantinho. Melhor, acho que eu vou ficar aqui embaixo. E vou aumentar o tamanho da tela, né? Para vocês me verem melhor. Bom, então, pessoal, formação das palavras. Palavras primitivas e derivadas, certo? Bom, você já ouviu falar na palavra radical? Mas não é aquela palavra assim de esporte radical, tá? Não é isso. É o radical do português. O que é? Bom, o radical, pessoal, é o elemento básico do significado de uma palavra. Então, ele vai ser algo que não vai mudar nas palavras. E vamos observar aqui, a gente tem algumas palavras. Livro, livrinho, livreiro e livreco. Me diz uma coisa, observa bem aí. O que você está vendo de comum em todas essas palavras? Eu acho que a gente está vendo em comum as letras L, I, V e R. Olha só, o livro está aparecendo em todas as palavras, né? São palavras diferentes, mas elas têm essas letrinhas em especial. E essas letrinhas, elas formam o nosso radical da palavra livro, certo, pessoal? Então, aqui a gente está vendo que o radical, ele não muda, né? Olha aqui. A gente tem, então, como eu falei para vocês, o livro, né? Não tem uma vogal ali, ele fica com o sonzinho do R no final. E essa vai ser, então, né? Esse vai ser o radical da palavra livro, porque a partir desse radical a gente pode formar a palavra livrinho, livreiro, livreco e assim vai, né? Então, pessoal, o radical ele não vai mudar, certo? E bom, a gente tem então a derivação das palavras, né? E elas são oriundas, são palavras que são originadas então a partir de uma palavra que a gente chama de primitiva. Vamos descobrir o que é. Então, palavras primitivas, pessoal, elas são uma palavra que não derivaram de outras, né? O próprio primitivo vem de primeiro, né? Então, elas são uma palavra pura, elas não derivaram de nenhuma outra. E as derivadas, elas são palavras novas que surgiram das primitivas. Vamos ver aqui. A gente tem, então, a palavra mar e a palavra terra. E nós temos as palavras que derivaram dessas duas palavrinhas. Vamos conferir aqui. A palavra mar, a gente tem marítimo, marinheiro, marujo. E na palavra terra, que é uma palavra primitiva, a gente tem enterrar, terreiro e aterrar. Olha só, quantas palavras a gente consegue originar, a gente consegue derivar de uma palavra primitiva, né? Então, como o quadrinho está expondo aqui, essas são as palavras puras, são as primeiras, digamos assim. E as derivadas, elas surgiram a partir das primitivas. Certo? Bom, pessoal, e a gente vai ter, então, a derivação de duas formas. Ela pode ser através do prefixo, que vai ser uma palavrinha que vai vir antes do radical, ou a gente vai ter uma derivação por sufixos, que são palavras que vão surgir, então, com o acréscimo de palavrinhas ou de letras depois do nosso radical, certo? Então, vamos conferir aqui. Na derivação prefixal,
é resultado, então, do acréscimo de um prefixo à palavra primitiva, que vai alterar o seu significado. Vamos ver os exemplos aqui. Eu separei por cor, para facilitar para vocês. Então, olha só. A palavra crer, se a gente colocar um des na frente dela, ela vai ficar descrer. Se a gente colocar da palavra ler e colocar um prefixo nela, ela vai ficar reler. Da palavra capaz, se a gente colocar o prefixo in, ela vai ficar incapaz, né? Então, aqui nós temos as nossas palavras primitivas, nossas palavras puras, e aqui na direita a gente tem as palavras derivadas, que elas derivaram das primitivas, por ter um prefixo, né? Lembrando que o prefixo, ele vem antes do nosso radical, tá? Então, o ler, o crer, o capaz, né? Isso vai ser, então, serão os radicais que eles receberão os prefixos, certo? E, bom, aqui na derivação sufixal, ela é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ser um prefixo, será um sufixo. Ela vai ser depois, tá? Então, aqui a gente tem o resultado desse acréscimo do sufixo a uma palavra primitiva, pode alterar, então, o significado, ou também até a sua classe gramatical, né? Olha só, da palavra papel, a gente tem papelaria. A gente teve o sufixo aqui, aria. Então, mudou, né, a palavra. De papel foi para papelaria. Riso, a gente acrescentou o sufixo nho, ficou risonho. Da palavra feliz, ficou felizmente, colocando o mente como um sufixo. Então, a gente vai ter palavras novas que derivaram das nossas palavras primitivas e que elas mudaram de palavras porque nós acrescentamos uns sufixos no final, certo? Então, pessoal, palavras primitivas são as palavras que são puras, que elas não derivam de outra palavra, né? Elas são as primeiras, as primitivas. E as palavras derivadas, sim, elas derivam de uma palavra já existente, que no caso é a primitiva. E elas podem derivar de duas formas, né? Tendo o prefixo, que vai ser antes do radical, ou com o sufixo, que vai ser depois do radical. Tinham? Então, agora vocês vão fazer as atividades lá que estão na apostila e espero que vocês tenham compreendido a diferença entre o que é o radical e tenham entendido o que é o prefixo, o sufixo e quais são palavras derivadas e quais são as primitivas, certo? A aula de hoje era isso. Um grande beijão.